Este programa é patrocinado por BetClick. Diário do Euro muito especial. A Espanha é nova campeã da Europa de futebol. É a loucura em Espanha neste momento. Estamos com imagens em direto de Madrid, com a festa total e absoluta por parte dos espanhóis, e não é caso para menos. Eu penso que é possível avançarmos para a Belém Rodrigo, agora com as imagens já em direto de Madrid. Loucura coletiva completa e absoluta, inteiramente justificada. A Espanha foi a grande seleção deste campeonato da Europa. Mais justa esta vitória não poderia ser. Penso que é possível, Belém, no meio desta festa toda, chamar-te e nos dares mais pormenores. Já vamos à Belém Rodrigo, que está a acompanhar esta grande festa que se vai estendendo um pouco por toda a Espanha, de norte a sul. Muitas lágrimas, muita festa, muita alegria. A Espanha apostou há 3 anos a esta parte num projeto para a sua seleção, envolvendo muitos jogadores jovens. Quando se envolve muitos jogadores jovens, regra geral, os primeiros tempos não são fáceis, mas os tempos que vêm a seguir aos primeiros tempos são, regra geral, momentos de grande felicidade. A Espanha teve paciência, teve tempo para construir essa seleção, teve tempo para fazer uma mescla entre jogadores veteranos, poucos, e jogadores jovens de grande qualidade, quase todos eles também campeões da Europa em categorias inferiores. Tem em Nicky Williams e também em Yamal essa imagem de marca da nova seleção espanhola, da nova juventude do futebol espanhol, e evidentemente termina tudo isto com uma vitória difícil, num jogo muito complicado, frente a uma excelente seleção inglesa que foi crescendo consoante o campeonato foi avançando também. Chega à final e bateu-se até aos últimos instantes, e eu, quando digo até aos últimos instantes, e nos golos do Euro vamos ter a oportunidade de presenciar precisamente isso. Já a perder por 2-1, a Inglaterra poderia ter chegado ao 2-2, valeu um momento de grandíssima inspiração que acabou por inviabilizar essa possibilidade. A possibilidade, mesmo assim, foi Olmo quem o evitou de cabeça em cima da linha de golo. Eu penso que vou tentar fazer mais uma chamada, Belém, contigo, para nos dares mais pormenores, tu que estás no coração da festa. Bem-vinda. Boa noite, já me encontro aqui na Praça Cibeles, onde a festa vai continuar. A poucos metros daqui, na Plaza Colón, onde milhares de espanhóis acompanharam nesse jogo, numa ecrã gigante, e foi uma verdadeira loucura. Mal acabou o jogo, as pessoas já começam a chegar aqui. Como podem ver, as luzes da bandeira espanhola no prédio, na fachada da Câmara Municipal de Madrid, e se espera um grande número de pessoas. Aliás, não sei se ao fundo também conseguem ver a ecrã. A Câmara Municipal de Madrid já estava tão confiante com esta vitória que tem tudo pronto para a festa com os jogadores da seleção espanhola, que vai começar amanhã às 8 da tarde aqui em Espanha. E, entretanto, há vários adeptos aqui. Temos alguns que estão muito contentes. Esta miúda, ¿estás contenta? Sí. Sí. ¿Qué te ha gustado más de este partido? El gol de Williams. Sí. ¿Habéis sufrido mucho? Sí, sí, cuando empataron, por supuesto que sufrimos. Muy bien. ¿Vas a venir mañana a la fiesta? Claro. Sí. Muito bem, como digo, cada vez são mais pessoas que se aproximam aqui à Praça de Cibeles. Toda a Espanha está a festejar esta vitória. Tem vivido momentos difíceis e de muito medo quando a Inglaterra empatou. Como vimos ao longo deste europeu, foram muitos os jogos que a Inglaterra conseguiu dar a volta, e a verdade é que aqui a poucos metros a Praça de Colón ficou totalmente calada, com medo que isso acontecesse. Mas depois, com o jogo, com o golo de Oyarzabal, voltou a viver-se essa verdadeira loucura. Este europeu tem sido muito importante porque os espanhóis voltaram a acreditar numa seleção. A verdade é que ao início não era muitos os que acreditavam que ia chegar este dia, a final do europeu, com a Espanha a poder disputar mais uma final. Um dia histórico, falamos dessa importante
importante vitória também do tenista Alcaraz e o dia acaba da melhor forma possível com mais uma vitória. A Espanha já tem 4 europeus, é a seleção da Europa que mais títulos europeus tem e, portanto, há uma grande alegria aqui na capital espanhola e no resto do país, onde são muitas as pessoas que já saíram à rua para festejar este novo título. Muito obrigado, Belém. Vamos continuar com a festa neste Diário do Euro Especial, com Joaquim Rita, David Borges e Jorge Batista. Já lá iremos aos comentários a esta vitória espanhola no Campeonato Europeu de Futebol. Estávamos há pouco com uma imagem muito bonita, francamente bonita, do Estádio Olímpico de Berlim, onde se realizou esta final. Já avançaremos para Berlim também ao contacto com o Nuno Luz. Para já ainda esta imagem que se estende um pouco por toda a Espanha e a Belém Rodrigo realçou algo que me parece também importante. Hoje é um dia para o desporto espanhol, um dia absolutamente histórico. Não só a Espanha recuperar o seu título de campeã da Europa de futebol, como também Carlos Alcaraz a fazer o melhor ténis que se tem visto nos últimos tempos em Wimbledon. Portanto, está de tudo o desporto de altíssima competição em Espanha, muito feliz e que tem razões para isso. Já avançaremos para Berlim, ao contacto com o Nuno Luz. Aguardo só luz verde. Eu vou substituir a luz verde pela luz amarela e a luz vermelha, que é as luzes das cores da seleção espanhola. Meter o verde aqui, se calhar não faria muito sentido, a ideia é boa, mas aqui não fará seguramente muito sentido. Mas já lá iremos, até Berlim. Meus senhores, bem-vindos a esta noite da SIC Notícias. Hoje também ela, uma parte dela, substancial, dedicada ao Campeonato Europeu de Futebol. David, no Nuestros Hermanos, hoje mostraram que realmente é uma grande seleção. Mostraram logo no primeiro jogo. Eu lembro-me que eu referi a Espanha como um exemplo do Campeonato da Europa e chegamos ao fim com a Espanha em cada um dos jogos a tornar-se exemplar num Campeonato da Europa medíocre. Jogadores de segunda linha que foram moldados para uma seleção absolutamente eficaz. É preciso dizer que a equipa de Espanha que terminou o jogo tinha 3 jogadores da Real Sociedade, Merino, Oyarzabal, Zubimendi e mais Nico do Atlético de Bilbao. Evidentemente que esta mistura entre jogadores de segunda linha e de primeira linha, jovens e veteranos, fizeram desta seleção um caso fantástico neste Campeonato da Europa. Pressão muito forte, fortíssima. Mas todos com o mesmo peso, não é? Todos. Uma mescla entre veteranos e novos, mas todos com o mesmo peso. E dirigidos por um técnico valente, corajoso e notável na forma como pôs esta equipa a jogar como um bloco, solidária, coesa, a equipa. Pressão sempre forte no meio campo adversário. Velocidade de movimentos e de circulação de bola absolutamente notáveis. Alas velozes e dribladores. Um jogo interior fantástico com passos de ruptura e criação de espaços para remate. E hoje um jogador absolutamente descomunal, chamado Dani Olmo. Esteve nos 2 golos de Espanha e salvou a final com um corte sobre a linha da sua própria baliza num dos últimos movimentos da Inglaterra. Festejado como se fosse um golo, porque foi rigoroso do que aconteceu. Jorge, esta máquina de jogar futebol que é a seleção espanhola, hoje apanhou um adversário que a dada altura assustou um pouco. A Inglaterra foi uma grande seleção hoje também. Não sei se estás de acordo que foi em crescendo ou não, é uma questão que poderemos falar durante este especial, mas hoje esta seleção espanhola foi a imagem do que deve ser uma grande seleção espanhola, até nos seus movimentos de futebol muito bonitos, trocas de bola feitas a preceito, trocas de mudanças de flanco, de capacidade de entrar pelo meio, entrar pelas alas, como diz o David, uma grande seleção de futebol. Boa noite a todos, antes de mais. Há 2 coisas excepcionais para mim, nesta seleção espanhola. Uma é a forma como recupera a posse de bola, isto é, a reação à perda, que sempre que perde a bola, e a outra é quando tem a bola nos pés, as duas formas como o faz. Uma, quando tem a posse de bola em, digamos, ataque continuado, é paciente na forma como vai trocando a bola, mas sempre com o objetivo da baliza. A outra é quando faz transições rápidas no ataque, joga quase sempre ao primeiro toque em movimento. Isto é, não vês um único jogador que não dê linhas de passe a quem tem a bola nos pés. E isso permite, obviamente, a quem tem efetivamente a bola nos pés de ter múltiplas soluções para decidir. E, portanto, jogando ao primeiro toque, e isto baralha também as marcações adversárias. E, portanto, é uma seleção praticamente, não digo perfeita, porque não há, mas roça quase a perfeição. Depois, eu acho que para este jogo, eu acho que a própria Espanha não esperava uma Inglaterra tão forte.
dá-me ideia que não esperava uma Inglaterra tão Ou a forte. frescura física também já não é a A mesma. frescura não é? física já não é a mesma. A verdade é que depois de ter marcado o gol, deu-me ideia que foi. Abanou e, sobretudo, acho que acreditou que já estava ganho. E aí houve a reação que veio do banco também, o Palmer, que é um excelente jogador, e há individualidades fortíssimas na Inglaterra. Às vezes o problema da E Inglaterra foram também. 3 belos golos. 3 belos golos, sim. Nesta final. Apenas há aqui um pormenor. Eu desconto a primeira parte porque essa para mim não valeu. A primeira parte para mim quase não houve nada. 2 cortes defensivos que valeram Nada como mais, gol, nada. pouco mais. A segunda parte sim, a segunda parte é uma segunda parte merecedora de uma final. Agora a primeira parte, enfim, foi muito amarrada, muito tática, muito aborrecida e portanto não resultou dali nada. Agora, esta Inglaterra surpreendeu, até aqui tinha sido quase medíocre, apenas no jogo com a Holanda Dá a ideia que foi um crescendo bocadinho consoante melhor. o campeonato foi andando. Sim, foi crescendo, mas cresceu quase tudo hoje. Cresceu quase tudo hoje hoje, faz um grande jogo, porque também. até aqui foi quase uma mediocridade confrangedora. Portanto, hoje sim, deu uma boa réplica, mas acaba por não ter capacidade perante esta superior Espanha. Já vamos à Inglaterra, vamos para já nos situar no campeão da Europa, na nova campeã europeia. Nuno Luz, penso que estás muito próximo da entrada mesmo para o interior do Estádio Olímpico de Berlim, com a festa espanhola, toda ela também a engrandecer, digamos, esta noite futebolística. E não há nenhum espanhol a sair dentro do estádio, só se vêem ingleses e vêm de facto desiludidos, acreditavam que hoje era o dia que a Inglaterra voltava a ganhar depois de 66, mas já que falámos com alguns adeptos ingleses que disseram de facto que a Espanha foi melhor, que têm de aceitar a derrota porque de facto o futebol é assim e a Inglaterra não foi melhor, que a Espanha acabou por vencer aquele que foi o melhor em campo nesta final, a 17ª final do Campeonato da Europa. Tudo o que é inglês está a sair do estádio, eu diria que mais de metade está fora do estádio, até porque os ingleses eram em maioria, estavam em maioria aqui no estádio, e lá ao fundo, como se pode ver, estão os espanhóis à espera que a taça seja entregue daqui a pouco e haja uma festa enorme dos espanhóis, que nesta altura já são a seleção com mais títulos europeus. 4 títulos europeus que a Espanha ganhou em 64. A Espanha ganhou o primeiro título europeu e depois ganhou em 2008 frente à Alemanha na Suíça. Depois voltou a ganhar 4 anos depois, passando por Portugal nas meias finais e ganhando na final à Itália de uma forma clara por 4-0, e hoje volta a ganhar o seu 4º título europeu, uma seleção que também, recorde-se, pelo meio tem um título de campeão do mundo em 2010. Está praticamente tudo dito aqui desde Berlim, um grande jogo de futebol com grande ambiente, acreditou-se até ao fim, com a Inglaterra com possibilidade mesmo de empatar o jogo nos instantes finais, mas acabou por ser a Espanha o vencedor e aqui não houve surpresas, o favorito foi de facto o grande vencedor desta 17ª competição europeia, com a Espanha a receber a taça, fazer a festa, uma festa que vai continuar pela noite dentro aqui em Berlim. No Luz, no exterior do Estádio Olímpico de Berlim, onde hoje se realizou esta final entre Inglaterra e Espanha, uma final inédita, que terminou com a vitória da Espanha, o seu 4º título de campeã da Europa. A Inglaterra ainda não foi desta que conseguiu chegar ao título de campeã europeia. Já tinha perdido no Wembley, como se sabe, frente à Itália. Hoje voltou a perder na Alemanha, frente à seleção espanhola. Está também de parabéns, Joaquim, De La Fuente, um selecionador que não tem um nome absolutamente extraordinário, apesar de ter nome na formação. Conhecia os jogadores que queria, pertence a uma província também ela muito especial, a província de La Rioja, em Espanha, uma província toda ela muito especial. Deixa-me perguntar-te se o segredo desta seleção, apesar de todos percebermos que estamos perante uma grande seleção, também tem a ver com a forma como ela foi trabalhada do ponto de vista social. Isto é, nunca se viram tantos jogadores bascos na seleção espanhola, e quem conhece bem a Espanha sabe que isso tem um peso muito grande. Lamine Yamal, provavelmente o melhor jogador jovem do torneio. Penso que é mesmo o melhor jogador jovem do torneio. Sim. Obrigado, David. Creio que essa é uma distinção óbvia, fácil de encontrar. Em relação a Luís de La Fuente, vamos ver, ele esteve 10 anos na formação no futebol de base da Real Federação Espanhola. Em 2015, vários títulos.
Em 2015 foi campeão europeu sub-19 com jogadores como Rodri, Merino e Unai Simon. Em 2019 foi campeão europeu de sub-21 com Fabian Ruiz, Dani Olmo e Oyarzabal. Esta Espanha que nos deslumbrou, a mim pelo menos, neste Campeonato da Europa, não contou ainda praticamente com Pedri, que foi arrumado por Kroos numa fase muito prematura ainda da competição, e Gavi está a recuperar. Rodri, o melhor jogador do torneio, suponho, que é o que vai ser entregue agora. O Rodri. Acho que também é Melhor jogador do inteiramente campeonato, justo. sim. Sim, Inteiramente também não admira, não admira nada. Enfim, creio que hoje, para se perceber até, porque está Rodri a ser citado nesta altura, para se perceber a importância que este médio, É extraordinário. tronco, Extraordinário. o melhor trinco do mundo de longe, na Extraordinário. minha opinião, o selecionador inglês procurou reduzir o jogo 10-10. Quando coloca Foden sobre Rodri, quer claramente anular a grande fonte de inspiração e a grande nascente do jogo, quer defensivo, quer E por isso o ofensivo. alarme quando ele foi substituído ao intervalo, não é? E acabou aí, por não. E aí devia as coisas alteradas, porque Zubi, quando entra, Foden sente que tem liberdade para se Sai soltar da mais zona. sobre a meia esquerda. Bellingham vem para o meio, para o seu habitat E uma natural, subida em flecha, e a partir daí. a Inglaterra sobe. De qualquer maneira, a Espanha foi criando oportunidades, foi desperdiçando oportunidades, acaba por sofrer o golo numa situação fantástica de contra-ataque por parte da Inglaterra, mas a verdade é que, olhando para aquilo que foi este Campeonato da Europa, ganhou o melhor futebol, ganhou a melhor equipa, ganhou a melhor organização, ganhou a melhor estratégia. Não sei o que é que se pode dizer mais deste triunfo espanhol. Há muito ainda para E teve o melhor jogador falar. do torneio, o melhor jogador jovem do torneio, portanto os troféus todos. O mais jovem, jogador mais jovem, já é E o melhor oficial, marcador também. Yamal, o melhor jogador jovem deste Campeonato Europeu de Futebol, e o melhor jogador deste campeonato, Rodri, o jogador médio centro, 6, trinco, como lhe quiserem chamar, mas mais do que tudo isso, tudo misturado, é um grande jogador de futebol, é um extraordinário jogador de futebol que o City ali tem. Joaquim, a grande questão que se põe aqui é, esta seleção de Espanha é uma seleção que tem sido uma seleção criada, foi criada de há 4 anos para cá, houve paciência para a criar, houve também um trabalho de base muito importante em relação à forma como se relacionam os jogadores mais velhos com os jogadores mais novos, sem que uns entendam são mais importantes do que outros ou são superiores a outros, e depois isto transportado no conjunto, tudo misturado, deu uma seleção de grande nível. Sim, uma seleção fantástica. Yamal é hoje provavelmente a viver o seu dia mais fantástico. Para quem fez 17 anos ontem, é um jogador que não deixa de ser curioso. E quando se fala na fusão entre os miúdos, como Yamal, que fez ontem 17 anos, e Onacho, por exemplo, que se prepara para deixar o Real, carregado de títulos, de grandes títulos, e nunca foi, digamos, um jogador superlativo em termos de brilhantismo ou em termos de imagem. Foi Nacho um dos aspectos mais relevantes para essa absorção entre os veteranos e os miúdos, os garotinhos que vão aparecendo. Muito mais miúdos do que veteranos. Sim, deixa-me dizer em relação a este Yamal, ele foi aos 7 anos, portanto há 10 anos precisamente que ele foi para La Masia, para o centro de formação do Barça. No dia 29 de abril de 2023, apenas com 15 anos, Xavi colocou a jogar num jogo da Primeira Liga Espanhola, com 15 anos, repito, contra o Betis, e ele deu conta do recado, chamemos-lhe assim. Tornou-se o mais jovem a marcar num campeonato da Europa, enfim, e agora torna-se também no jogador mais jovem a ser distinguido como o melhor do campeonato da Europa. É evidente que para aqueles que não seguem tanto o campeonato espanhol, terão sido surpreendidos. Para aqueles que vão acompanhando o que o Barça faz e a explosão que o garotinho foi tendo, sobretudo na última época, nenhuma surpresa do meu ponto de vista. O ponto menos forte, vou-lhe chamar assim, Jorge, Sim. desta seleção espanhola era e é a sua zona defensiva? É sobretudo Ou é o próprio formato de jogo?
da seleção espanhola que leva a que a defesa se torne um pouco mais frágil? Os riscos são maiores, porque porque a Espanha joga mais tempo no meio campo adversário do que no seu próprio meio campo. Portanto, quando é apanhada numa transição ofensiva do adversário, aí torna-se muito mais complicado. Portanto, vem daí a tal debilidade. Mas, ao mesmo tempo, essa debilidade vem também a fortaleza ou a força da seleção espanhola em recuperar rapidamente a bola. Por isso é que sabe que se a perder em zona proibitiva, tem que a recuperar logo sob pena de sofrer lá atrás, porque, enfim, estão lá 2 ou 3 jogadores, às vezes só 2, porque o resto da equipa está toda concentrada e virada para o ataque. Portanto, digamos que tem que haver aqui um balanço para que isso possa acontecer. E por isso é que a Espanha não dá muitas veleidades aos adversários. Hoje, por acaso, deu algumas à Inglaterra, que não estaria à espera, mas se calhar por excesso de confiança ou cansaço, como tu dizias há pouco. Agora, a verdade é que esse é um dos principais méritos da seleção. Repara, uma seleção que passa muito tempo a fazer pressão sobre o adversário, se for posta também sob pressão, também sofre, quer dizer, também não é fácil. O problema ali é que tem que se correr. Mas sobretudo pelos centrais, porque os laterais de Espanha são fantásticos. Não só, o Carvajal, Eu refiro mais aos centrais. Ele é aos centrais, está a ser ferido. Até porque eles sobem muito, os laterais sobem muito, e mesmo quando recuam bem, sabem recuar e recuar muito bem. E portanto há uma escola. Vamos lá ver, esta seleção espanhola, e estavas a falar nisso com o Joaquim, esta seleção espanhola tem uma coerência de gestão. Quer dizer, as coisas não surgem por acaso, tem uma coerência de gestão. Lá está, o De La Fuente é um treinador da maior parte dos... Já foi, quando eram nas camadas mais jovens, de uma boa parte dos jogadores. Hoje é melhor do que ele. Deve haver muitos poucos a conhecer todos estes jogadores e, portanto, ele sabe bem o que é que pode retirar dali. Tem formação na própria na federação, acompanha, os jogadores sobem com este selecionador, portanto, está aqui toda ela uma lógica que leva a que a seleção espanhola, para além da ideia base que gere tudo isto, há aqui uma ideia que permite vermos, o David há pouco falava, até jogadores da Real Sociedade incluídos aqui, que são excelentes jogadores. E do Bilbao? Exatamente, e do Bilbao, que são excelentes jogadores e que, portanto, aparentemente viviam numa segunda linha, quer dizer, numa segunda linha mediática. Desse mérito não podemos excluir Luís Henrique, foi quem Não, claro que iniciou não, a claro que revolução na seleção espanhola, primeiro fazendo a mudança geracional, Exatamente, com o fim de muitos dos porque teve grandes que ser, jogadores de Espanha, teve que e depois ser. começando a chamar, de facto, jogadores de segunda linha para formar aquilo que Luís Lafont depois refinou. Foi uma equipa. Exatamente, não, inteiramente de acordo. E isso notou-se porque saíram jogadores bastante importantes da seleção espanhola e jogadores que marcaram mais de uma década de futebol de alto nível. Portanto, quer dizer, há aqui um belíssimo trabalho. E isto vê-se que há um belíssimo trabalho, um trabalho com lógica. Portanto, não foi feito ao caso, não se foi buscar aquele porque tinha feito um bom E depois campeonato. outro pormenor muito importante, já agora, que é, lançando também a dica, sem grandes invenções do ponto de vista tático. A seleção espanhola... Mas quando se inventa, normalmente há mau resultado. Repara. E muito menos fazer experiências em plenos campeonatos. Certeza, Não é? com certeza. É assim, Repara, aqui não há grandes invenções. A Espanha jogou de princípio ao fim, independentemente de quem jogou com o modelo de jogo, que era aquele modelo de jogo. E sempre com o mérito no poder, não é? Exatamente. A meritocracia foi sempre algo fundamental nesta seleção. O modelo era sempre a pressão alta, a tentativa de recuperar rápido a bola e fazer aquelas ponta de lança triangulações. muito contestado, Morato, Mas que foi sempre mas Morato, um mas que foi sempre um jogador extraordinário. extremo, a abrir espaço. Aliás, Exatamente. o primeiro golo da Espanha, foi de uma abertura trabalho, de espaços é um dele e de trabalho dele. Olmo, que É permitiu que verdade. depois Nico aparecesse É verdade, sozinho a é fazer o verdade. golo. É um mal amado muitas vezes no futebol espanhol, mais pelos adeptos do que É um porque Gonçalo Ramos, que é uma poderia ser da espécie, seleção, não é? exatamente, mas é um trabalhador incansável e, sobretudo, é um jogador que dá também uma lógica ao próprio jogo, pelas desmarcações, pela forma como abre. Ele tem faro de golo também, mas pela forma. Falha muito, isso é um facto, mas a verdade é que trabalha imenso para a equipa. A chegada de jogadores de segunda linha, com espaço E para rematar. movimenta-se, são as tais movimentações que marcam a diferença, por isso não há nada que inventar, quer dizer, o futebol de facto é movimento. O futebol é movimento, quer dizer, e esta história das posições, do sentido posicional, quem tem a bola tem que decidir, e se ninguém se mexer, é difícil que ele encontre uma forma de entregar a bola a quem pode levar a bola para a baliza. Portanto, o objetivo é marcar um golo, não é andar ali no meio do campo para o lado e para trás. Portanto, esta seleção espanhola sabe fazer tudo isso com o objetivo do golo, quer dizer, e falo bem, e quando imprime alguma velocidade,
Hoje, por exemplo, não teve, se calhar, ao nível de outros jogos que fez durante este europeu, nesse particular, mas quando imprime velocidade ao jogo é completamente diferente, porque é o primeiro toque, toda a gente joga muito rápido, as triangulações são rápidas, as marcações são rápidas, aparecem em zonas de finalização quase caídos do céu, e isso vai surpreendendo o adversário. Portanto, é preciso ser muito bem organizado para suster uma equipa como esta. Mas aqui há, de facto, uma rotina. Repara, a Espanha começou os 2 primeiros jogos, salvou em 4-3-3. Mudou para um 4-2-3-1 a partir do jogo com a Albânia. E manteve praticamente até hoje, até o jogo de hoje, sempre o mesmo sistema. Aliás, no primeiro jogo, uma outra variação. meio do jogo, troca de 4-3-3 para 4-2-3-1. Exatamente, e já aconteceu isso. Aconteceu isso exatamente, ter começado em 4-3-3. Pequenas sociedades absolutamente fantásticas. Rodri e Fabian formaram durante todo o campeonato uma dupla absolutamente insuperável. Sem dúvida, sem dúvida. Não é, Dani Olmo irrompeu como uma flor nesta seleção depois da lesão de Pedri. É um jogador extraordinário. É um jogador extraordinário. Com formação em La Masia também. Exatamente. Um dos jogadores mais criticados, em que se pôs mais dúvida, refiro-me ao povo espanhol, ao povo do futebol espanhol, foi Cucurella, que depois faz um campeonato inacreditável. Não? Bom, o povo espanhol acreditava pouco nesta seleção. Primeiro, porque é uma seleção herdeira de Luís Henrique, que é um mal amado do futebol espanhol. Também. E, portanto, quando ele fez a ruptura geracional, quando começou a chamar jogadores de segunda linha, a observação foi sempre muito desconfiada em relação a Luís Henrique, que teve depois o azar no Campeonato do Mundo ter perdido injustamente aquele jogo nos penaltis com o Marrocos. Não é? Exato. Mas ele é que iniciou este processo da seleção espanhola, que depois teve a sorte de cair nas mãos de Luís de la Fuente, que vem desde a formação, conhecendo profundamente todos estes jogadores de segunda linha e que passaram por equipas vencedoras de campeonatos da Europa em categorias baixas, e que foi capaz de aproveitar os jovens talentos. Não vem só de Luís de la Fuente, já Luís Henrique tinha feito debutar também Gavi, que se lesionou, aliás, ao serviço da seleção, e que esteve ausente, esteve hoje como espectador especial. E, portanto, houve ali, a partir de Luís Henrique, uma remodelação do futebol espanhol que foi construída a partir da coragem e da meritocracia, que é uma coisa que faltou sempre à seleção portuguesa. A coragem de ousar ganhar, de jogar ao ataque para ganhar, para produzir o espetáculo, e depois de levar o mérito ao poder, isto é, de entregar cada posição da seleção ao jogador que merece. E esta seleção espanhola fez isso com todas as posições, com todos os jogadores, resistindo até à pressão muito forte relativamente a Morata, porque é um jogador mal amado em Espanha, mas Morata é um jogador fundamental nesta seleção, porque é o primeiro a iniciar a pressão e depois consegue abrir espaços que acabam por aproveitar a seleção. Numa seleção com tantos extraordinários jogadores, Morata morre ali um pouco, não é um extraordinário jogador. Mas, sim, não é, mas é de uma utilidade absolutamente extrema. Impressionante a maneira como as rupturas que ele provoca. Começa a defender. E as rupturas que ele provoca com os movimentos. Já vamos ao balanço da seleção portuguesa também, porque este é o nosso último diário do Euro, e este Euro valeu muito pela seleção portuguesa, ou enquanto a seleção portuguesa marcou presença neste campeonato europeu de futebol. Joaquim, ganhou a melhor equipa deste campeonato? De longe. E foi só hoje que percebemos isso, ou cedo se percebeu? Ganhou os 6 jogos. Só muito dificilmente a Espanha deixaria de ser campeã. Sobretudo, creio que a primeira demonstração de inclemência competitiva da Espanha aconteceu contra a Itália. Ganhou apenas por 1-0, podia ter dado 5 ou 6. Foi o primeiro sintoma de supremacia, quase diria aterradora, por parte desta seleção espanhola. Uma seleção que está, desde há muito, viciada ou rotinada ou vocacionada, chame-se o que quiser, para um futebol ofensivo. Hoje bate o recorde de golos numa fase final de um campeonato da Europa, com 15 golos, salvo erro. A França tinha ganho em 84 com 14, salvo erro. E hoje a Espanha passa para diante. Mas esta vocação atacante da Espanha não aconteceu hoje, nem aconteceu, se quisermos olhar para aquilo que foram as participações. Em 2008, a Espanha, do Campeonato da Europa 2008, foi a equipa com mais golos, com 12. Em 2012, a equipa com mais golos. Em 2024, com 15. Hoje, em 2020, também com 13. Portanto, a Espanha está vocacionada, ou está vacinada, se quisermos, para este futebol eminentemente menos atacante. Não é? Menos tiki-taka. Sim, já não tem tanto tiki-taka. Os jogadores são outros. Quando há pouco tu dizias, Paulo, não é normal uma grande seleção como esta seleção espanhola, onde tem jogadores de alguns dos grandes clubes, os maiores clubes do mundo, mas ter jogadores de clubes médios, chamemos-lhe assim. O Atlético de Bilbao, Unai Simon e Nico Williams.
Real Sociedade, Lenormand, Merino, Oyarzabal e Zubimendi. Portanto, se transportarmos isto para o campeonato português, Não é possível. fazendo um transfer, isto não é possível. É difícil, é Isto muito não é difícil. possível acontecer. Isto não é possível. Por todas as razões e mais uma. Agora, é preciso também que o selecionador, enfim, o homem que carpinteirou esta seleção a partir de 2015, quando a Rodri, sobretudo Rodri, é ele que o lança na alta roda nesse tal campeonato da Europa de sub-19, Rodri e Merino e o Unai Simon. Creio que o Unai Simon nesse ano não é titular, mas é irrelevante. A verdade é que foi ele Mas já... todos os grandes jogadores da atualidade passaram pelas por ele, mãos passaram da pelas formação mãos do formação. lá fora. Portanto, e tudo isto que esta Espanha está a revelar e acaba por revelar hoje, digamos que não tem nada transcendente. Se olharmos para aquilo que foi o trajeto, despachou só 4 campeões do mundo. Só 4. Tudo o que lhe apareceu, a Espanha foi triturando. E hoje, enfim, ganha por 2-1. Do meu ponto de vista é curto, face à qualidade de produção entre uma e a outra seleções. Claro, a maioria de oportunidades para a Espanha. Para a Espanha, dúzia de O que é oportunidades para que, marcar. passando para a seleção portuguesa, para ganharmos tempo, o que é que esta seleção portuguesa, o que é que a seleção portuguesa tem a ganhar em olhar para esta seleção espanhola e ter a humildade de perceber como é que esta seleção espanhola está a trabalhar? Ou vocês são